Olá, muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, espaço de você, trabalhador, aposentado, servidor público, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela grande audiência em todo o estado gaúcho, sempre nas manhãs de domingo, a gente prestando esse serviço, respondendo dúvidas de previdência, de direito do trabalho e debatendo um tema sempre com a sua participação, que a partir de agora começa a aparecer. Tá aí o nosso WhatsApp para você mandar as suas mensagens, as suas dúvidas, de previdência, de direito do trabalho e opinar sobre um tema que daqui a pouquinho a gente coloca para debate aqui entre os meus participantes. E claro, participe também mandando o seu e-mail, contato@programa Boca no Trombone. Aproveite, navegue no nosso portal, tem muitas notícias da área trabalhista, da área previdenciária e também dos servidores públicos. Bom, gente, nesse mundo de reformas que os poderes executivo e legislativo têm se debruçado desde o ano passado, temos mais uma que está prestes a entrar em debate, entrar em possível negociação aí entre legislativo e executivo, a reforma administrativa. E a gente quer saber, a reforma administrativa proposta pelo governo federal, ela é justa? Queremos saber a sua opinião, se você já leu ou não. Interaja, participe aqui do programa e, claro, saber a opinião dos meus parceiros, meus convidados, em nome do Sindipetro RS, Dari Beck Filho, diretor da entidade. Dari, o que você pensa, como é que o Sindipetro está encarando essa nova proposta de mudança nas regras, Reforma administrativa, ela é justa? Um bom dia. Bom dia, Solano. Olha, toda essa reforma que vem desse governo a gente vê com muita preocupação, E essa história de que tu vai acabar com a estabilidade do servidor público é uma coisa muito grave. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, a população não tem clareza da importância que tem isso no serviço público. Sim, vamos tentar esclarecer mais essas temáticas, o que pode mudar aí na reforma administrativa que o governo federal está propondo. E olha, temos estreia aqui, muita alegria, a gente recebe em nome dos servidores do Sindicato da Defensoria Pública aqui do Estado, o seu coordenador geral, Thomas Vieira. Obrigado por estar nos atender o nosso convite, Thomas? E queria saber, recentemente mudou a lei aqui no Estado do Rio Grande do Sul, várias mudanças na parte previdenciária, algumas outras na parte também administrativa da carreira dos servidores e mais essa proposta agora a nível federal. Como é que o sindicato está olhando essa situação que pode mudar aí, inclusive para novos servidores? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, Dari. Bom dia a todas e todos. Com relação a essa reforma administrativa, primeiro acho que é importante pontuar que reforma é algo positivo. Agora, positivo para quem? Acho que para nós servidores, em nenhum momento isso vai ser positivo. Quando se fala em retirar a estabilidade, que aí vou pegar uma carona no que o Dari falou, a estabilidade ela é uma garantia do serviço público e não do servidor. Então, é muito complicado a gente falar reforma, eu imagino, Sim. Então, acho que a gente tem que começar a desmistificar por aí, que não é uma reforma, não é algo positivo. É algo que beneficia qualquer setor que não a população e muito menos os servidores públicos. Pois é, algo para a gente refletir bastante e fazer o debate. Quero saber a opinião do meu colega, do consultor previdenciário, Dr. Guilherme Portanova, porque quando se fala em serviço público, a advocacia tem que se servir muito dos servidores. Um exemplo disso é o nosso INSS, Olha, 2 milhões de requerimentos lá paradinhos. Por quê? Porque falta servidor, falta condições de trabalho. Como que a gente deve encarar uma nova mudança, uma reforma administrativa que vai tocar e muitos servidores, em especial os federais, Porque muda bastante no caso aí para os servidores do INSS. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Pois é, é difícil de dizer, eu sou contra uma reforma. Reforma é para aprimorar, é para aperfeiçoar, é para eliminar os problemas. Quanto à reforma administrativa, se a gente pegar o modus operandi de 2017, do que foi feito de 2017 para cá, com a deforma da CLT, com a deforma da Previdência, com o aumento da DRU de 20% para 30% com a emenda constitucional 93, com a limitação das despesas primárias em 20 anos com a emenda constitucional 95, eu não consigo, se eu pegar, no direito a gente tem a jurisprudência, se eu pegar a jurisprudência recente do modus operandi, eu não consigo ver como reforma. E para reflexão eu deixo a seguinte pergunta, o judiciário vai ser como um todo também incluído na reforma administrativa ou vão atacar só os menores, como fizeram com a deforma da Previdência, que atacaram aqueles que recebem até 2 salários mínimos, deixando, por exemplo, os militares de fora? Então, se houver uma reforma administrativa,
para mim, para valer, tem que incluir o Poder Judiciário e tem que reformar tudo, não uma parte, e manter privilégios, tem que acabar com os privilégios. Senão fica 2 pesos e 2 medidas. Exatamente, né? que é o que está acontecendo ultimamente. Há bastante tempo. Bom, o doutor Guilherme vai estar conosco também na consultoria previdenciária. Mande as suas dúvidas, as suas perguntas aqui para a gente. Doutor Guilherme, o Luiz Fernando, ele é lá de Cachoeira do Sul, né? Diz ele que ele fez 64 anos agora em janeiro, né? E tem 17 de contribuição. A pergunta, quando ele fizer os 65, ele já vai poder solicitar a aposentadoria por idade? Minha querida Cachoeira do Sul, atendo a vários sindicatos de lá. Sim, tu já tens a carência, né, que para quem entrou antes da emenda constitucional 103 de 13 de novembro de 2019, que é 15 anos, tu já tem tempo 2 anos a mais, e a pontuação vai subir a partir do ano que vem. Então, tu vais ter ainda a idade mínima 65, então tu vai conseguir sim a tua aposentadoria por idade. Doutor, uma de benefício por incapacidade, a Claudete, ela diz que está em auxílio-doença já há 12 anos. E ela fez uma perícia revisional, né, em março de 2018 e não a aposentaram. Ela quer saber o que deve fazer. 12 anos em auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício por incapacidade para incapacidade temporária. 12 anos de temporário nada tem, né? Recomendo que procure o seu médico especialista na sua moléstia incapacitadora e que ele laude isso, mostre que a incapacidade é definitiva, porque 12 anos você está sendo encostada no INSS, que é o termo popular. Sim. Isso não é temporário, 12 anos é definitivo. Então, procure o seu médico, peça a conversão desse auxílio-doença em invalidez, que na verdade, se for agora, vai ser menos vantajoso, porque o coeficiente de cálculo é menor. O auxílio-doença é maior do que a aposentadoria depois da deforma da Previdência, mas procure também um advogado especializado que ele vai ver ali qual é o melhor caminho. De repente, a senhora já pode ter uma aposentadoria programável. Ela faz uma segunda, ela diz que o marido se aposentou com 3 salários e hoje recebe 1,5 salário. Se tem algo a fazer? 3 salários mínimos. Provavelmente ele se aposentou antes de 88. Até 88 os benefícios eram vinculados ao salário mínimo. De 88 para cá houve uma desvinculação total. Então, chegam clientes lá no escritório, os mais antigos, que se aposentaram na década de 80, sim. Ali na beirada da Constituição Federal de 88, e diz, mas eu vinha no meu contra-cheque, aqueles coloridos lá, 3,5 salários mínimos, 4,8 salários mínimos, e aí multiplico pelo salário mínimo de hoje e não chega no valor, não bate, não fecha, fica bem menor. Não tem como manter essa equiparação, mesmo que tu tenha lá um documento que tu te aposentou com X salários mínimos, infelizmente porque foi desvinculado via Constituição Federal os benefícios previdenciários, salvo aquele que recebe sim. Um salário mínimo, porque menos que um salário mínimo ninguém pode receber, não tem como buscar essa vinculação, infelizmente. Perfeito. O Dr. Guilherme está conosco também na Rádio Bandeirantes. Temos a consultoria previdenciária lá também, olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie no FM 94,9 e no AM 640 também. E vai fazer uma publicação de Direito da Previdência, Direito do Trabalho. Olha a hashtag aí, ó. Boca ano 31, 31 anos de programa completamos nesse 2020 e você utiliza essa hashtag para as suas publicações nas 2 matérias. Vai se comunicar conosco lá pelo Insta? Anote a nossa conta aí no Instagram, @programa Boca no Trombone. Você curte os vídeos, as fotos, muita informação também nas áreas de Previdência e Direito do Trabalho, por mais esse meio de contato com você. Bom, gente, a gente está debatendo a questão da reforma administrativa, se é justo ou não. Dari, você dizia, olha, a questão da estabilidade, né, que é um direito que foi a duras penas, né, conquistado pelo servidor público, é uma garantia que a categoria tem, o Thomas complementou, disse que é uma garantia que é do serviço público, e está muito correto ele quando diz isso, né? Mas a reforma administrativa não se cinge apenas isso, né? Temos várias outras restrições, como por exemplo a suspensão de promoções. Bem, isso é um problema também, né? Como é que tu vai incentivar que o servidor ele tenha melhorias no seu trabalho? Como é que ele vai pensar, o que ele vai pensar do ponto de vista de subir de nível
ou melhorar seus estudos, sua preparação para a tarefa que ele faz, se tu não tiver nenhum tipo de promoção? Como é que tu faz isso? Qual é o critério que tu vai usar? Eu quero insistir um pouco na questão da estabilidade, porque é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente vê um pensamento da população, um preconceito sobre isso. Que, na verdade, é uma proteção da... Como é que fica, por exemplo, um fiscal de condições de trabalho, um auditor de trabalho, que vai fazer uma fiscalização? Se ele não tiver estabilidade a protegê-lo, como é que ele vai fazer essa fiscalização? Se for uma empresa que é do amigo do presidente, né? Certo? Ele vai fazer uma fiscalização correta? Ele vai ter condição de intervir naquela condição de trabalho? Óbvio que não, né? Óbvio que ele vai pensar em garantir aquele emprego que ele tem, em vez de garantir a condição da fiscalização que ele está fazendo. Sim, sim. Você dizia, Thomas, dessa questão da estabilidade que não veio de graça, né? Nós tínhamos anteriormente a ela, né, a questão que é muito ligada aí com as regras seletistas, né? O empregado seletista tem o seu fundo de garantia, né? E o servidor público, né, tem a questão da estabilidade. Ou seja, no momento que se tira a estabilidade, novamente a balança ela deixa de estar equilibrada. Sim, o servidor público, como você bem colocou, Solano, não tem fundo de garantia e o que sobrou em termos de segurança laborativa, digamos assim, segurança de trabalho mesmo, é a estabilidade. Eu queria insistir também na questão da estabilidade, por que ela é uma garantia para o serviço público e não necessariamente para o servidor. Se a gente for olhar os escândalos de corrupção que houve ao longo dos anos no Brasil, invariavelmente não há um servidor efetivo, um servidor concursado envolvido. Normalmente são aqueles que são indicados para ocupar cargos de chefia, cargos em comissão, pela administração de plantão, por quem está de plantão, pelo político de plantão, e esses sim que acabam fazendo os desvios. Então, me parece que colocar a estabilidade em xeque significa trazer mais brechas de corrupção para o serviço público. Num país que tem tanta carência de recurso para onde se precisa e os servidores... e isso também, claro, antes só abrir uma parte aqui, não quero generalizar com CCs, muito pelo contrário. No órgão que eu trabalho, por exemplo, os CCs são muito competentes, muito capazes. Sim, sim, sim. Mas, invariavelmente, é um CC que está envolvido, que está operando um esquema de corrupção dentro da administração pública, ao qual o beneficiário, invariavelmente, é o chefe, né? É o responsável por um ministério, pela secretaria, enfim. Então, acho que é complicado a gente pensar em mexer na estabilidade sem fazer essa discussão com a sociedade. De Certamente. que nós podemos estar abrindo mais uma brecha para o serviço público, porque a estabilidade é a única garantia que o servidor tem, que ele pode chegar para o chefe, quando o chefe ele dá uma ordem manifestamente ilegal e diz, não, eu não vou fazer, porque isso é ilegal. Sim. Doutor Guilherme, dentro de todas essas mudanças, né, que estão sendo pleiteadas pelo governo federal, nesse arcabouço legislativo, está uma que também me causou espécie, assim, me causou surpresa quando estava lá olhando e fazendo os meus rabiscos, né, que é a questão da forma de contratação, né? Hoje a gente tem a Constituição Federal, coloca o concurso público como uma exigência, né, legal para o cidadão oferir um cargo público. E pela reforma administrativa, quer se acabar com isso, né? Quer se utilizar muito da terceirização, dos contratos temporários. Na sua visão, qual é o verdadeiro efeito disso para a sociedade? Porque aí é um servidor público, né, que vai estar ligado ao Estado, no sentido lato, de uma maneira temporária, de uma maneira terceirizada. Como que o serviço público, será que vai ser entregue como entregue para um servidor público de carreira? Isso eu tenho uma palavra para responder, sucateamento. Né? Vai baixar ainda mais. Qual é a intenção? É descredibilizar o serviço público, sucatear ele. Vamos pegar como paradigma o que estão fazendo com as agências do INSS. Sim. Agências do INSS hoje tem um servidor, quando tem, para atender presencialmente. Esse servidor não pode
dar um documento. Ele é instruído para que chega o idoso lá que não tem internet, que não sabe usar computador, diz, olha, o senhor tem que entrar lá no site do meu INSS, então o idoso tem que ter, eu estou indo lá pedir um benefício assistencial, eu tenho que ter computador, eu tenho que ter internet, eu tenho que saber usar o computador. Muitas vezes quem pede um benefício assistencial é analfabeto. Então, o que a gente vê? Esse processo de sucateamento, vamos pegar por analogia, de sucateamento do INSS já vem há anos. Sim. Nos últimos 3 anos, mais de 12 mil servidores se aposentaram. Quantos anos faz que nós não temos concurso público para as agências do INSS, para o servidor do INSS? E aí, em vez de fazer um novo concurso público, em vez de chamar esses servidores que recém se aposentaram, que ainda sabem mexer no sistema, que estão ainda, entre aspas, em forma, vão chamar militares. Então, trazendo por analogia o que já estão fazendo no INSS, o modus operandi, repito de novo, é o mesmo. Sucatear para descredibilizar e privatizar. Sim. Vamos dar uma paradinha no nosso debate, tá bom, tá gostoso aqui, mas para responder as dúvidas, né, de direito do trabalho do nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós não temos uma pergunta, nós temos aqui uma crítica do telespectador Pedro de Guaíba. O Pedro tá brabo aí com a Justiça do Trabalho. Segundo ele, a Justiça do Trabalho trata os empregadores como vilões e os trabalhadores como coitadinhos. Pedro, a realidade não é essa. Posso te assegurar que a realidade não é essa. A Justiça do Trabalho, ela busca, na sua essência, equilibrar uma balança que nasce desequilibrada. Uma balança onde nós temos o capital de um lado e o trabalho de outro. Nessa relação, uma das partes, o trabalhador, está diretamente subordinada à outra. E essa relação de subordinação, ela nem sempre está equilibrada. E quando ela não estiver equilibrada, é necessário que a Justiça do Trabalho intervenha para equilibrar essa relação. Se há algum desvio, esse desvio está errado. Age de maneira errada aquele juiz que, eventualmente, busque desequilibrar essa balança em favor do trabalhador ou desequilibrar a balança em favor do empregador. A ideia da Justiça do Trabalho é manter sempre o equilíbrio na relação, certo? Mas eu posso te assegurar, Pedro, que os juízes do Tribunal Regional do Trabalho aqui da nossa região do Rio Grande do Sul, na sua esmagadora maioria, buscam sim o equilíbrio nessa relação que realmente é uma relação que nasce desequilibrada, tá bom? Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Valeu, muito obrigado ao Dr. Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados, nosso time, né, de consultores trabalhistas aqui no Boca no Trombone. Pode continuar mandando as suas dúvidas de direito do trabalho também. E navegue lá na nossa fanpage, na nossa página no Facebook, tem os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes, também uma produção de conteúdo especial para você. Produção de conteúdo especial que também temos no nosso canal. Para você se inscrever agora, vá lá, corre para o computador, se inscreva agora no nosso canal Programa Boca no Trombone, lá no YouTube. Tem o Boca Digital, por lá. Bom, o debate de hoje é sobre a reforma administrativa, ela é justa ou não? E essa questão dos concursos públicos, você é empregado público, Dari, você fez concurso público para estar onde está? Sim, eu fiz, eu acho que é outra coisa que é importante que as pessoas não têm consciência, né? Empresa pública, o serviço público, ela não pode ser a vontade do rei de plantão que vai indicar quem é que vai trabalhar lá. Então, até esse processo de terceirização que também está pensando, a gente vê isso lá na Petrobras, que tem alguns, que nem que a gente já pegou a namorada do gerente trabalhando num contrato, né? O amigo do outro gerente que trabalhava contratado. Normalmente, assim, tem uma grande gama de trabalhadores precarizados. Sim. E aí um supervisor que ganha ali seus 10 mil reais, que tem alguma conhecido que vai e abre uma brecha muito grande para essa questão
do processo de corrupção também, né? Sim, sim. Então, o concurso público ele também é uma proteção para a sociedade. Tu sabe que ali estão entrando as pessoas altamente qualificadas para aquela tarefa, né? Apesar de que tem alguns padrões aí para juízes aí ultimamente, que até tu falou do judiciário, eu me lembrei, que eu talvez tivesse que ter outros critérios para esse concurso, mas ainda acho que é um melhor caminho para que tu integre alguma pessoa ao serviço público ou uma empresa pública. Thomas, faz coro? Acha que a chancela através do concurso público é realmente a melhor forma de admissão ao Estado? Sim, primeiro porque ela dá oportunidades iguais para todos poderem trabalhar no serviço público. Isso é básico, o princípio da impessoalidade sendo aplicado. Para além disso também, a questão do concurso, além de selecionar, e a gente pode conversar até sobre algumas questões relacionadas aos critérios, sim, mas ele produz servidores públicos que podem ser responsabilizados. Como foi falado aqui a questão da terceirização, como é que, se ocorrer um mal feito na administração pública, como é que se vai responsabilizar um terceirizado? Não tem como, né? Não tem como. O servidor responde à PAD, responde à sindicância. Sim. E isso é uma segurança para a sociedade. Para todos. Vamos com mais dúvidas, mais perguntas. O Dr. Guilherme Portanova, em nome de Porta Nova e Paiva Advogados, está com a gente. O José lá de Viamão, ele é aposentado desde 2003 por invalidez, mas ficou de 2001 no auxílio-doença. Ele está com 56 anos. Ele quer saber se ele pode passar pelo pente fino do INSS, doutor Guilherme. Vamos lá. Hoje, quem está imune do pente fino? Quem tem 60 anos de idade para cima ou quem tem 55 anos de contribuição e está recebendo benefício há mais de 15 anos. Tá? Então, todo mundo que se enquadrar 60 anos para cima de idade ou 55 anos de idade para cima e 15 anos recebendo o benefício, está imune ao pente fino. É o caso dele, né? É o caso dele, tá isento então. Paradinha aqui no nosso debate, a gente vai voltar daqui a pouco com a conclusão final, mais dúvidas dos telespectadores. Continue participando. Afinal de contas, a reforma administrativa proposta pelo governo federal é justa? Opine aqui no Boca, 30 anos, sempre na luta. Volta com o Boca no Trombone, na manhã do seu domingo. Valeu, muito obrigado pela grande audiência do programa em todo o estado do Rio Grande do Sul. Olha, mais dúvidas, mais questões que chegam para a gente na parte de direito previdenciário. O João Manuel, sou aposentado por invalidez. Ele toma um remédio contínuo, né? A dúvida dele, doutor Guilherme, será que tem direito aos 25%, a chamada grande invalidez, aquele acréscimo no valor do benefício? Vamos lá. Para ter direito ao acréscimo da grande invalidez, tu precisas comprovar que esse uso de medicamento te incapacita, ou melhor, te faz necessitar de ajuda de terceiros para as atividades cotidianas. Tá? Então, se o uso desse medicamento não te faz com que tu tenha necessidade de ajuda de terceiros, faz constar no laudo médico e postula perante o INSS. E um adendo aí, temos decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, em que pese estar suspensa agora pelo Supremo Tribunal Federal, que estende esse acréscimo de 25% que está na lei dirigida tão somente às aposentadorias por invalidez para as demais aposentadorias. Então fica essa dica também, quem não é aposentado por invalidez e necessita de ajuda de terceiro para atividade diária, pode valer-se dessa decisão e aí judicialmente postular a extensão dessa benesse. Doutor Guilherme, rapidinho para a gente encerrar a sua participação. Reforma administrativa do jeito que está posta pelo governo federal, é justa? Infelizmente, não consigo vislumbrar uma reforma, e sim mais uma deforma forte no que nós vimos em 2017, lá com a emenda 93, com a emenda 95 e por último, depois que passou esse descalabro da emenda 103, que é a deforma da Previdência, eu não duvido mais nada. Dari Beck Filho, e a opinião final do Sindipetro RS sobre a reforma administrativa que logo vai estar aí no Congresso Nacional para debate. Olha, seguindo, como disse o doutor ali, a jurisprudência que teve na reforma trabalhista, que foi, na verdade, a destruição dos direitos trabalhistas, né? A deforma da Previdência que impede, na verdade, atacou os mais pobres, os pequenos salários, pequenos benefícios foram atacados.
O que a gente vislumbra é que uma reforma administrativa que vai ser feita por esse governo vai ser o seguinte, é ferro nos pequenos e os grandes vão sair ilesos, né? Tu vê, falaram muito que os militares iam entrar na reforma da Previdência, eles saíram com aumento de salário para os grandes, para o oficialato, e os outros não levaram nada. Então, o exemplo que a gente tem é muito ruim e, na verdade, vai servir mesmo o objetivo de precarizar o serviço público. Palavra final agora do Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul, com o seu coordenador-geral, Tomás Vieira. Bom, eu faço coro com o que falou o doutor Guilherme, falou o Dari. Essa reforma, ou deforma, aí a palavra mais certa, acho que deforma, ela parece que tem um modus operandi mesmo, como o doutor falou. Ela sempre vai se basear em pegar recursos, pegar os direitos de quem está do nível médio, intermediário ou aquele que tem ensino superior, mas que não é carreira de Estado, e tirar tudo o que tem, enquanto os grandes, as carreiras de Estado, enquanto os próprios políticos mesmo, estão passando ao largo. Ou seja, o senhor Rodrigo Maia continua com o seu auxílio Paulitó, o senhor Davi Alcolumbre continua tendo seus vários assessores, seus carros à disposição, o senhor ministro Paulo Guedes continua ganhando R$ 8.200 por mês de auxílios que não se tem noção do que é, enquanto isso o servidor médio, que é quem carrega o piano mesmo, é que vai sofrer os efeitos dessa reforma e aí a gente vai ter a precarização e, como eu disse também, a questão de mais uma porta aberta para a corrupção. Sim, efetivamente, né, o que deveria mudar, né, as grandes alterações, as grandes mudanças, né, isso é muito bom ficar de mensagem para a sociedade, para vocês refletirem, gente. As mudanças que deveriam acontecer para reduzir, né, todo esse ônus, né, que temos, elas não acontecem, infelizmente, né, infelizmente não acontece. Para sua reflexão aí. Agradeço muito ao Thomas, ao Dari e ao Guilherme, né, por mais um Boca no Trombone. O encontro está marcado aqui na Band TV no domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã. Mas claro, calma aí, durante a semana, olha, tem o nosso site. Lá tem os programas aqui da Band TV, da Rádio Bandeirantes, tem muita notícia de direito da Previdência e direito do trabalho. Tem a nossa fanpage lá no Facebook com as reprises todas. Tem também ainda a nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone. Lá a gente conversa, bate uma bola ali e você curte os nossos vídeos, as nossas fotos e informações previdenciárias e trabalhistas. E também a nossa conta no Twitter. 140 caracteres a gente consegue se comunicar. @programa Boca, esse é um pouquinho diferente dos demais. E você se comunica conosco lá pela nossa conta no Twitter. Tá bom, gente? Encontro marcado, Band TV, 8h30 da manhã, a partir no domingo que vem. Mais uma vez, muito obrigado pela grande audiência em todo o estado gaúcho. Boca ano 31, sempre na luta.